Bom dia, gente. Assunto tranquilo, né? Tem alguém armado aí? Ai, meu Deus. E também a gente vê pelos noticiários aí que tem armas dos dois lados, né? Isso é um perigo. Seria cômico se não fosse trágico, né? O irmão deu um tiro na perna, só para disciplinar o outro. Né? Trash. Então, gente, vamos lá. Clima muito tenso, né? No mundo, no Brasil, principalmente por causa dessa época de eleição. Né? E eu sou da seguinte opinião: eu acho que a gente deveria parar de odiar uns aos outros por causa de política e voltar a odiar pelo gosto musical, que é o certo, né? A gente não vê mais ninguém odiando o funkeiro, o sertanejo, o pagodeiro. Agora tudo é sobre política, chatão. Vou falar, eu converso sobre política, eu gosto de debater sobre política, mas eu tenho estado meio de saco cheio. Sabe quando você é calvinista e você quer sempre debater? Calvinista é chatão, né? Espera aí, que ele está... Você está querendo me calar? Está querendo me calar? Solta Jesus! Então é muita polêmica. Se tem um outro negócio que eu tô meio de saco cheio, é jornalismo de opinião. E também podcast. Que eu já sei tudo que o presidente vai falar. Ah, você viu que ele foi? Não, não vi. Porque eu já sei que ele vai falar, então ele vai falar de novo. E sei que é uma estratégia política. Às vezes eu deixo lá ligado só para poder dar... Mentira. Dar visualização, né? Mentira, não faço não. Mas eu realmente não acho que a saída é um lugar de isenção. Eu vinha conversando com a Roberta no carro e eu falei algo que eu achei meio forte, mas você filtra. Eu acho que o cristão, no que diz respeito a políticas públicas, né, nunca deveria ser apolítico. E com apolítico, eu quero dizer completamente desinteressado. Porque a gente não deveria só ler os evangelhos. A gente deve ler a Bíblia inteira. E quando a gente lê a Bíblia inteira, a gente vê que esse assunto de governo é um assunto importante. Então, apesar de ser um pouco enfadonho, né? Um pouco chato e às vezes repetitivo, nós não deveríamos nos colocar nesse lugar de tanto faz, sabe? Então, meu objetivo aqui é mostrar isso. Então, tudo que eu estou falando é baseado em 2 livros, principalmente, Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. Inclusive, na última palavra eu falei uma frase que eu disse que era do N. Gruden, mas é do David Koyzis. E um outro muito importante, que é Política segundo a Bíblia,
do Wayne Grudem. Não sei se tem na lojinha, mas é um livro... Não tem, né? É você que é o... Então tem que ter, né? Que é Política segundo a Bíblia. É muito legal. Não é difícil. Não é assim... ele não puxa muito para filosofia, sabe? Para sociologia. Ele mostra como é que nós devemos olhar a política segundo a Bíblia. Então é um pouco teológico, mas é simples. Então eu quero começar esclarecendo isso com vocês. Meu objetivo... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou me ouvindo meio... como se eu estivesse falando num cano. Como se minha cabeça estivesse dentro de um cano. Assim. Mas tudo bem. O que eu estava falando? Tá. Meu objetivo não é ensinar política, tá? Não é um curso de política, né? Não é ciências políticas. Embora, ao tocar no assunto, eu vou ter que acabar explicando alguns conceitos. Mas é trazer um olhar bíblico para a política. Então, a igreja tem se posicionado, infelizmente, a sua maioria, de uma forma um tanto quanto carnal, pecaminosa. Então, esse exemplo que foi dado agora pelo nosso irmão já diz tudo, né? Como é que a igreja está ecoando, ou como a igreja está levantando as bandeiras do mundo. Isso fala muito do nosso coração. Onde está o nosso coração? E é engraçado porque o período que nós estamos vivendo, ele é tão assim, preto ou branco, né? Tão polarizado, né? Que no domingo passado algumas pessoas vieram me agradecer e em seguida declaravam em quem elas iam votar. Irmão, obrigado pela palavra, mas é 13, hein? Mentira, ninguém falou 13, não. Não foram só 3 pessoas, sério. Foram 13 pessoas. Mentira. Irmão, obrigado, hein? Foram 22 pessoas. Estou roubando aqui as piadas que estão jogando aqui para mim. Por quê? Porque é um momento de polarização, de ideias antagônicas. E o nosso desafio é como transitar no meio desse cenário sem nos corromper. Não é nos colocar, tipo assim, totalmente indiferente, né? Sabe aquela coisa assim, né? Quando tem 2 caras brigando, e aí eu não gosto de nenhum dos 2, eu torço para a briga. Né? Então eu vou torcer para a briga. Não é isso. Tá? Então vamos recapitular algumas coisas que eu falei no último domingo. Então eu disse que as ideologias têm um potencial de nos fazer pessoas idólatras. Quando nós abraçamos uma ideologia de maneira irrestrita. E nós passamos a olhar a vida a partir daquela ideologia, nós nos tornamos idólatras. Nós fazemos daquele ponto de vista um ídolo. Porque a ideologia propõe isso. Então, pensando nos ídolos do mundo antigo, por exemplo, Afrodite, né? Que era a deusa da fertilidade, né? Do amor e da fertilidade. Amor e fertilidade são coisas boas? Sim? Sim, né? Mas quando você pega isso, eleva acima de toda a criação e de todos os outros elementos da criação e passa a ver toda a vida a partir de fertilidade, você tornou a fertilidade um ídolo.
Então a gente vê isso, né? A deusa Diana, né? O Deus da prosperidade. A prosperidade é um ídolo, irmãos. Por isso que nós odiamos a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade propõe ver a vida a partir desse viés. Se você é próspero ou se você não é. Isso mostra que Deus está contigo. Isso é idolatria. Então, todas as coisas são vistas através dessa ideia, né? Dessa crença. Então, isso é uma cosmovisão pagã. Ou seja, a razão e o motor da história é aquele elemento ali. Então, o pagão ele tem a sua narrativa vista inteiramente a partir de um elemento. São narrativas idólatras. E nós precisamos tomar cuidado com as ideologias, porque são narrativas idólatras. Então, hoje em dia, nós temos bem-estar social, a gente tem liberdade individual, tem que respeitar minhas liberdades individuais. Então, eu passo a olhar a vida a partir do meu umbigo, né? Da minha liberdade. Livre mercado, tradição. A tradição passa a ser um ídolo para os conservadores. E diferente das outras ideologias, o conservadorismo, ele pode não ter um sistema fechado de crenças, né? Como uma ideologia, por exemplo, o socialismo, né? Que é algo desenhado. Né? Mas qual é a briga entre os conservadores? Você não é conservador o suficiente. Porque eles pegam a tradição. E qual é o grande problema disso? A tradição muda. Então, ser um cristão conservador também não é a saída. Viu, irmãos? O conservadorismo também tende à idolatria. Por quê? Você passa a idolatrar e a adorar o tradicionalismo. A história. As eras de ouro da história. Eu não estou aqui negando que existiram momentos fundamentais na nossa história que nos trouxeram até aqui. Né? Nem estou dizendo que nessas ideologias não existam coisas boas. Então, eu estou usando elementos bons para poder mostrar para vocês como essas ideologias, inclusive o conservadorismo, têm a tendência a virar idolatria. Estamos juntos? Estão comigo? Estão com sono? Tá chatão? Não? Senão eu conto uma piada. Não? Então tá bom. Então tá bom. Eu quero fazer um outro paralelo aqui com o gnosticismo. Quem já ouviu falar em gnosticismo? Então, o gnosticismo é uma heresia bem antiga que pregava que o mundo foi feito por uma divindade imperfeita. Então, basicamente, o gnosticismo prega que a matéria é má e que nós precisamos transcender isso através do pensamento, do conhecimento. E a ideologia, ela basicamente nisso. Então, existe algo de mal na criação e nós precisamos pensar uma ideologia que faça com que a gente possa transcender o status atual das coisas. Então, o espírito gnóstico está muito entranhado nas ideologias. Ou seja, a salvação é sempre de alguma coisa que é maligna. E essa coisa está na criação. Isso não foi eu que estou inventando, tá? Tem um historiador chamado Eric Fögling, bem famoso.
E ele prega isso. Ele fala que as ideologias estão muito próximas ao gnosticismo. Mas ele chega a uma conclusão que não é uma conclusão que a gente encara como vista a partir da cosmovisão cristã. Por quê? Ele chega à conclusão de que nós precisamos não ficar preso em coisas terrenas e ser elevado a coisas celestiais. Então ele propõe, praticamente, uma elevação, e é isso, claro, que tem a ver com a tradição, tem a ver com influências do próprio cristianismo, a olhar para coisas celestiais. Só que isso também acaba nos levando a uma visão gnóstica. Por quê? Porque a cosmovisão cristã enxerga que o pecado afetou a criação, mas o pecado não reside na criação. Isso é muito importante você entender. O pecado afetou a criação, mas o pecado reside na rebelião contra Deus. O pecado reside num coração rebelde, contrário à vontade de Deus. Ou seja, a criação não é má. A criação, apesar de ter sido afetada pelo pecado, a criação continua sendo boa. Então, esse pensamento escapista, esse pensamento de que as coisas naturais são ruins, são terrenas e são baixas, e nós não deveríamos nos preocupar com quem vai ganhar a eleição, e nós não deveríamos nos preocupar com cuidar do meio ambiente, é uma visão que tem influência no gnosticismo. Porque a criação é boa. E tudo que Deus criou é bom. E a gente viu no último domingo que Deus criou governo. Deus criou o homem para governar. Então, o Eric Fernley diz o seguinte, que ao identificar sua própria fonte do mal, a ideologia, ou seja, a ideologia socialista identifica que a fonte do mal é essa luta eterna entre oprimido e opressor, né? Então, ao identificar a sua própria fonte do mal, a ideologia constrói a sua própria antítese entre bem e mal. Ou seja, se a fonte do mal é oprimido e opressor, nós estamos falando que uma minoria, que é uma elite, está contrária a uma maioria, ao coletivismo. Então eu vou olhar o coletivismo, o comunismo, o socialismo como uma solução para resolver um problema. E a partir daí eu proponho uma ideia de redenção. Então as ideologias imitam, as ideologias imitam a história bíblica da salvação, oferecendo uma contrapartida ao fluxo narrativo de criação, queda, redenção e consumação final. Na verdade, todas as ideologias oferecem um tipo de história da salvação. Ou seja, são falsas esperanças. Toda ideologia, toda ideia política, não vou falar ideologia, vou falar ideia política, tá? Toda ideia política propõe um plano de salvação. Todo político se apresenta como alguém que vai executar justiça, não é isso? Chega a ser piegas, né? É brega, é sempre assim, eu sou fulano de tal, para resolver não sei o que lá, vote em mim, pá, né? E se o cara só tem 30 segundos, é mais engraçado ainda, né? Às vezes corta, né? Tipo, não conseguiu, né? Não consegue, né, Moisés? Então ele quer propor. Então ele
ele se coloca num lugar de salvador, né? Todo político, ele se apresenta assim, né? Engraçado que alguns tentam até não se apresentar assim, né? Se colocam... Eu lembro que na época do partido do Enéas, né? Como eles eram conservadores, radicais, completamente céticos, aquela estética ali dizia algo. Do tipo, não sou teu salvador, vota em mim se quiser. Quase te desencorajava a votar nele, né? Estava certo, né? Hoje em dia a gente vê que Enéas estava certo em muitas coisas. Estou falando bem de um político só porque ele já morreu, tá? Então, se você não tem uma esperança em Jesus Cristo, você vai procurar esperança em qualquer outra coisa. E aí, falando sobre política, as ideologias se apresentam como algo em que você possa se segurar. Então, dito isso, te alertando que o nosso chamado como igreja é transitar no meio da Babilônia, dessa confusão, tendo uma postura profética, que a gente vai continuar falando aqui, eu quero já entrar um pouco nessa definição de política, tá? Então, eu vou tratar sobre política e eu vou dar duas definições, uma ampla e uma mais específica, tá bom? Então, a definição mais ampla é a seguinte: em termos gerais, política tem a ver com a vida da cidade. Então, você tem a polis, que é a cidade, e você tem polites, que é o cidadão. Então, em termos gerais, tem a ver com a totalidade da vida na cidade. Então, você faz política quando você vai a um cartório. Você faz política quando você entra numa loja. Tem um comportamento que você precisa ter ali dentro. Já viu? Você faz política até na casa da sua mãe. Quando ela fala, aqui não é a casa da mãe Joana. O que ela está dizendo? Você não vai agir de qualquer maneira aqui dentro. Então, a vida na cidade é uma vida política. Porque política diz respeito às nossas responsabilidades e a nossa totalidade na vida na cidade. Tá bom? Então, uma outra definição é: política é a arte de viver juntos numa comunidade. Política é a arte de vivermos juntos numa comunidade. Então, não adianta você fugir de política. E no sentido mais restrito, que é o que primeiro vem na nossa cabeça, é a ciência de governo. É a ciência do governo. Então, tem a ver com desenvolvimento, adoção de diretrizes específicas, visando criar novas leis. Ou seja, tem a ver com ganhar poder para produzir mudanças sociais. Isso aí a gente está... Quando fala política, a primeira coisa que vem, né? Quando fala política, o que vem na sua cabeça primeiro? Sem ser cadeia. É um palanque, é terno e gravata, é aqueles ricos andando entre os pobres, né? Tipo assim, comendo coxinha com cara de nojo, né? O cara só come coxinha de 4 em 4 anos, né? E toma caldo de cana, né? Com um nojão, né? Então, abraça a criança. Levanta a não. Levanta a não achando que é criança. Cara, maravilhoso isso, cara. Uma das coisas mais bacanas da carreira do Bolsonaro foi essa. Não sei se você sabe, mas ele levantou um anão achando que era uma criança. Imagina o peso, né? Caraca, criança pesada, caramba.
Muito bom, muito bom. Então, ali o que ele está fazendo? Tentando causar influência, para gerar popularidade, para conseguir votos, para conseguir, através de um programa de governo, produzir mudanças sociais. Então, Maquiavel diz que é a arte de conquistar, manter e exercer o poder, ou seja, o governo, né? Então, essa é a noção de Maquiavel de política. Então, tendo isso em mente, sobre o que é política, sobre esses dois aspectos da política, eu preciso que você tenha esses dois aspectos aí com você, para a gente começar a entrar no nosso tema. Só estou na introdução. Que é 5 visões equivocadas a respeito de cristianismo e governo. Cinco visões equivocadas. Por que elas são equivocadas? Porque elas quase sempre são vistas simplesmente através das ideologias. Então você pode me perguntar assim: nossa, mas se eu não posso ver nada através de ideologia, como é que eu vou ver? Como é que eu vou me posicionar? O ponto principal aqui que eu quero trazer não é que as ideologias não tragam alguns elementos de verdade das quais nós deveríamos considerar. Porque se é verdade, nós devemos considerar. Beleza? O ponto é que nenhum cristão deveria abraçar uma ideologia de forma irrestrita. Nós devemos olhar a verdade a partir da palavra de Deus. E quando, ao olhar para essas ideologias, nós olharmos verdade, né, nós abraçamos a verdade. Ok? Eu não vou me delongar muito nisso, mas o ponto é, o cristão ele não vai conseguir ser enquadrado dentro de uma ideologia, porque a cosmovisão dele não é idólatra. Ele vê a vida a partir da narrativa cristã. Ok? Então, a primeira visão equivocada, vamos lá. A primeira visão equivocada é que um governo, e quando eu falo governo aqui, você entenda como Estado, né? O governo deve impor a religião. Então, já aconteceu muitas vezes na história, mas hoje não tem nenhum grupo expressivo, religioso, que defende isso. Em Mateus 22, quando Jesus é interrogado, né, sobre os impostos, ele pega aquela moeda e ele pergunta, né? De quem é esse rosto aqui, né? Ele fala que é de César, né? Então, dá a César o que é de César. Então, eles estavam querendo pegar ali Jesus numa pegadinha, né? Ou seja, se Jesus falasse mal contra o governo, contra imposto, ele seria um radical, um extremista, um revolucionário, né? Se ele falasse bem, ele poderia ser enquadrado como alguém que estava do lado do status quo, né, do governo. E ele faz uma distinção ali. Ele faz uma distinção, diz: o meu reino não é desse mundo, dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então, Jesus ele distingue entre reino espiritual e político. Então, o governo não deve impor a religião. Por quê? Porque não é possível impor uma fé autêntica. É importante falar isso aqui.
Mas um líder político cristão não quer dizer muita coisa. Geralmente não diz nada. Nós não estamos em busca de um líder cristão. Nós estamos em busca de... Nós votamos em quem nós consideramos competente. Quem tem habilidade de governo, né? E nesse negócio aí a gente acaba votando no menos pior. Porque o nosso padrão de justiça e de liderança é Jesus. Então, é difícil, né? É difícil encontrar um governante como ele. Então, o governo não pode impor a religião. E as igrejas estatais, por exemplo, como na Inglaterra, a igreja anglicana, né? Você viu aí agora com a morte da rainha Elizabeth, né? A igreja ali presente o tempo inteiro, porque o Estado e a igreja lá estão casados, né? A igreja luterana na Noruega, a igreja católica na Espanha, né? E é interessante falar algo, é importante falar algo aqui que eu não vejo um problema em benefícios fiscais para as igrejas, desde que esses benefícios fiscais sejam para todas as religiões. Por quê? O benefício fiscal parte da premissa de que aquela instituição religiosa gera algum bem na sociedade. Então, muitas vezes o governo chama igrejas e instituições religiosas para trabalhar com moradores de rua, com dependentes químicos. Então, esse imposto, ou essa isenção fiscal, ela parte desse pressuposto. Isso não significa que o Estado está deixando de ser laico, né? De que estão impondo uma fé. Não tem nada a ver. E a última coisa que eu quero falar sobre isso é que impor o cristianismo só destrói o próprio cristianismo. Porque quando você impõe o cristianismo, você exclui das pessoas a possibilidade delas se converterem de verdade, de acontecer conversões genuínas. Então, se aquele país é um país católico, logo, se eu for para lá, eu me torno um católico, você vai estar impedindo que pessoas realmente se convertam de forma genuína, de forma espontânea. Não vou ler naquela passagem de Lucas 9, quando não creram em Jesus e os discípulos falam o seguinte: vamos, mestre, bota fogo aí do céu para descer, para matar esse pessoal. O que ele estava dizendo? O que eles estavam querendo? Jesus, mostra o poder que na próxima cidade que a gente for, não vai precisar nem de carro de som. Porque vai todo mundo converter. E Jesus não obriga ninguém a crer nele. Ele fala: meu reino não é desse mundo. Você não sabe de que espírito eu sou, né? Então isso aqui é muito básico, né? O governo ele não deve impor a religião. E aqui agora começa a treta, que é o segundo equívoco, que o governo deve excluir a religião. E aí a gente entra num terreno muito atual. Eles alegam que a religião é questão de foro íntimo. E ela deve ser praticada em casa e deve ser excluída de eventos e locais governamentais. Então, esse é um pensamento adotado por grande parte da sociedade hoje, e é por causa dele que tem toda aquela treta de retirar os símbolos cristãos e católicos dos departamentos públicos. Então, o governo ele deve excluir a religião do foro público. Hoje em dia, no Canadá, se você começar a pregar o evangelho em público, a polícia chega e te tira da rua. No Canadá. Porque eles partem dessa ideia, dessa premissa.
o governo deve excluir a religião. Isso é um problema para nós. Essa visão não distingue os motivos para uma lei e o conteúdo dela. Por esse raciocínio, todas as opiniões e até os votos dos cidadãos religiosos podem ser anulados. Aconteceu isso num estado, nos Estados Unidos, sobre união homoafetiva. Era um estado onde a presença de cristãos, provavelmente ali no cinturão da Bíblia, que eles chamam, a maioria era cristã. E quando foram votar sobre união homoafetiva, é claro que não passou. E isso foi parar na Suprema Corte. E o que a Suprema Corte decidiu? Não. Sim, teve 80% contrário, mas foram cristãos. Então, eles decidiram votar, eles decidiram por isso, com base na sua fé. Isso é um problema, gente. Foi com base na fé? Foi. Foi numa questão de foro público? Foi. E aí, como é que funciona numa democracia? Então, a ideia é de que o governo deve proteger a religião de influenciar a sociedade. Só que a gente viu no último domingo que não existe um campo neutro. E a coisa fica bem perigosa aqui. Então, esse pensamento, ele desconsidera a vontade do povo e ele transforma liberdade religiosa em ausência da religião. E essa visão, ela não distingue, isso aqui é importante, ela não distingue os motivos de uma lei e o conteúdo da lei. Então, se está colocando em votação algo, ou seja, por meios democráticos, a maioria vota. E a Constituição protege a liberdade de consciência e de crença. Então, numa sociedade democrática, as pessoas deveriam decidir com base nos seus próprios critérios, de qualquer natureza que eles forem. Então, ela não distingue os motivos de uma lei e o conteúdo dela. O motivo da lei é de foro íntimo. Então, todas as opiniões e até os votos de pessoas religiosas podem ser anuladas. E aqui é um dos motivos por que o governo, excluindo a religião, se torna muito perigoso. Porque essa mentalidade afasta dos governos as definições de bem e de mal. Porque na história, os cristãos sempre exerceram influência na sociedade. Na Índia, por exemplo, era muito comum queimar a viúva junto com o morto. Na Grécia Antiga, quando alguém não queria um bebê, eles eram descartados na neve, nos rios, normalmente. O cristianismo trouxe grandes mudanças na sociedade. E isso não fez da sociedade cristã. Entende? Não existe uma sociedade cristã, tá? Nossa esperança não é que o Brasil se torne uma nação cristã. Mas, como a gente viu no último domingo, os cristãos, eles são o sal da terra. Então, eles conservam. Eles conservam.
eles se posicionam de maneira profética. Então, na Bíblia, o povo de Deus aconselha os governantes, inclusive governantes ímpios. Então, a base espiritual dessa visão é a secularização do governo, que leva à secularização da sociedade, que leva à eliminação de valores morais absolutos. Ou seja, já que valores morais estão ligados a concepções religiosas, vamos abandonar valores morais absolutos. E aí a gente começa a ter uma civilização em declínio. Faz sentido? Então, vou repetir. A base espiritual dessa visão é a secularização do governo, que leva à secularização da sociedade, que leva à eliminação de valores morais absolutos, que leva à desintegração da sociedade. Então, essa ideia de separação entre igreja e Estado, ela começa com a igreja. Ela surge no seio da igreja. Homens, teólogos públicos, começaram a pensar e pregar sobre isso e causar impacto na sociedade. Mas o que isso significava? Que o Estado não deveria interferir na vida da igreja. E não que a igreja, pessoas, cristãos, deveriam deixar de exercer influência no Estado. Entenderam? Então, a ideia do Estado laico é para proteger a igreja do Estado, e não o contrário. Eu não estou falando desse casamento institucional, tá? Eu estou falando do cristão exercer influência positiva nos governos. Então, essa é uma visão completamente equivocada de que o governo deve excluir a religião da sua vida. Terceira visão equivocada. Essa é muito comum. Todos os governos são perversos e demoníacos. Então, um autor chamado Greg Boyd escreveu um livro chamado O Mito da Nação Cristã. Então, baseado em Lucas 4:6. Vamos ler lá? Lucas capítulo 4. Vamos ler um pouquinho a Bíblia, né? Falando muito de política. Era para rir, gente, agora. Obrigado. Por ali foi um pouco artificial, tá? Lucas 4, vamos ler a partir do 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Então, Satanás aqui está tentando Jesus em algo que para Jesus era muito delicado, que eram os governos do mundo. Em Apocalipse se cumpre que os reinos do mundo se tornaram do seu Senhor e do seu Cristo. Então era um momento de tentação. Então, Greg Boyd, nesse livro, O Mito da Nação Cristã, ele afirma que todo governo serve a Satanás. E que nós, como cristãos, não deveríamos nos envolver com governo, com nada que tenha a ver com a vida pública. E qual é o problema em fazer uma exegese em cima dessa afirmação?
Ninguém? Poxa. Então Satanás leva Jesus num lugar alto, mostra os reinos do mundo e fala: tudo o que isso aí é meu, me foi dado. Que Satanás é o pai da mentira, gente. Satanás é o pai da mentira. Ah, mas Jesus, ele nem argumenta. Ele não argumenta em nenhum momento com Satanás. O ponto principal aqui para ele é: eu só vou adorar a Deus, porque assim está escrito na lei. Então a Bíblia afirma que Deus domina sobre os reinos dos homens. A gente leu isso no último domingo. Então, Romanos 13, 1 Pedro 2, fala que a função do governo civil é punir os que praticam o mal e retribuir e honrar os que fazem o bem, que o Estado é servo de Deus. Agora, como o Estado vai ser servo de Deus se não existem servos de Deus para influenciar o Estado? Não estou falando de um presidente servo de Deus, não, tá? Um Messias. Então, aqui entra a filosofia do pacifismo muito forte. Porque eles pegam algumas falas de Jesus e eles querem fazer algumas aplicações para o Estado. Por exemplo, dar a outra face. Essa visão também relativiza o mal. Você já viu quando alguns jornais falam assim: teve uma operação na favela onde morreram 20 bandidos e nenhum policial? Já viu isso? Nunca leram nada disso? Precisam ler mais jornal, hein, gente? Tem muito isso. Operação na favela com 15 bandidos mortos e nenhum policial. Nossa, são Flamengo e Vasco, né? Como se fossem facções equivalentes. Então, o pacifismo, ele relativiza o bem e o mal. E essa visão entrou muito na igreja. Então, eles confundem uma conduta individual com responsabilidade do governo. Do tipo, o governo deve dar a outra face. Então, se uma nação invade a outra nação deve dar a outra face, porque no fim de tudo, tudo é de Satanás e não importa quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Todo mundo perder. #saudade. Bom, gente, Brasil não é para amadores. Não é. Então, essa visão rejeita qualquer tipo de poder imposto. Então, essa visão, ela não distingue, por exemplo, o terrorismo do combate ao terrorismo. Nos Estados Unidos tem movimentos muito fortes, né, contrários ao combate ao terrorismo, porque eles relativizam tudo isso. Então, são visões baseadas nesse entendimento. Então, o problema dessa visão é que ela induz os cristãos a se oporem ao governo quando o governo combate o mal. O governo combate o mal. Então, se um bandido morre, o policial, dada, é claro, todas as circunstâncias de um combate, tá, gente? Eu estou falando de um combate. O policial precisa ser
condecorado, sobretudo quando tem a ver com salvar inocentes. Porque isso é justo. Então, essa visão de que os governos são perversos e demoníacos, ela parte de uma visão equivocada, onde vê que a criação é má. Tudo é má, tudo é perverso, tudo é demoníaco, não adianta se envolver, né? Jesus falou que o reino dele não é desse mundo, disse que a gente tem que dar a outra face, então faz uma interpretação bem torta. Quarta visão equivocada: a igreja deve se dedicar apenas ao evangelismo e não à política. Então, é uma visão muito defendida por John MacArthur, num livro Por que o Governo Não Pode Te Salvar. Então, eu acho que isso aqui está bem batido, né? Nós não podemos ser indiferentes ao governo. Nós, sim, devemos nos dedicar ao evangelismo, mas devemos nos envolver com assuntos públicos, sim, porque a igreja tem esse papel profético. Isso é um papel profético na sociedade. Profético não é só profetizar. A Bíblia fala que Noé e sua família julgaram a sua geração. Como eles julgaram a sua geração? Através de uma postura alinhada à palavra de Deus. Então, precisa haver pessoas na política com essa postura. Por quê? Os governos, eles fazem muita diferença na obra de Deus, facilitando ou impedindo. Facilitando ou atrapalhando, condenando ou promovendo o mal. O evangelho transforma as pessoas, consequentemente transformando famílias, bairros, escolas, negócios, sociedades e governos. Então, desprezar o mundo material e só focar o espiritual é platonismo e gnosticismo, como eu comecei a dizer. Então, essa ideia de que a igreja deve só evangelizar e não ter nada a ver com política também está errada. Mais uma vez, estar relacionado com política não significa entregar os nossos púlpitos aos políticos, nem fazer o chamado voto de cabresto, né? Mas os pastores, através da pregação do evangelho, de uma cosmovisão cristã, formando pessoas que vão influenciar positivamente, impactar positivamente o governo e todas as áreas da vida humana. O governo civil é usado para refrear o mal, como eu já disse. E, como eu também já disse, os cristãos, eles exerceram muita influência sobre os governos da história, ok? Então, lutaram contra a opressão, infanticídio, tortura, escravidão, sacrifícios humanos, racismo, direitos humanos, liberdade, igualdade perante a lei. Tem um livro muito legal, que é um livro muito legal chamado O Livro que Fez o Seu Mundo, que mostra o impacto do evangelho nas nações. Então, a igreja deve se dedicar ao evangelismo e à vida pública também. Quinta e última visão equivocada: a igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo. Acho que está meio exagerado aqui, né? Eu vou colocar mais próximo assim, ó. A igreja deve se dedicar à política e não tanto ao evangelismo. Então, essa ênfase do movimento evangélico, do evangelho social, final do século XIX, início do século XX, parece a mesma da missão, do que hoje é a missão integral,
né? Ou a teologia da libertação para os católicos. Então, a ideia é aquela coisa, o evangelho todo para o homem todo, né? Então, não adianta se pregar pela salvação da alma da pessoa se ela está com fome, se ela tem necessidades. É claro que o evangelho e que a igreja ela tem que ir até o necessitado e olhar o necessitado de forma integral. Então, a missão integral ela contribuiu muito para falar sobre ações políticas e ações de evangelismo e ações de justiça. Mas ela partia de pressupostos marxistas. Então ela pega a visão socialista e faz uma leitura do evangelho. Então você lê o evangelho com lentes políticas. E os ídolos são sempre deformados. Então, passa a ver a vida a ver a Bíblia de um viés político. E por que esse é um pensamento errado? Porque a igreja deve, acima de tudo, pregar o Evangelho. O Evangelho é que transforma o coração humano. Não são políticas públicas. A igreja deve ir até o necessitado? Sim. Levar a dignidade? Sim. Mas o principal é salvar a alma das pessoas. É o principal. Quando você coloca o aspecto social em igualdade com a salvação da alma das pessoas, você comete equívocos. Então, as mudanças autênticas, estou terminando, mudanças autênticas e duradouras em uma nação só ocorrerão. Primeira coisa, se o coração das pessoas mudarem para fazer o bem e não o mal. Ou seja, isso só acontece através do evangelismo. Isso só acontece através do poder do evangelho. Então, não adianta a gente pensar em sociedade cristã ou pensar em gerir uma nação com princípios cristãos sem as pessoas, sem o cidadão ter o seu coração transformado. Segunda coisa, se a mente das pessoas mudarem para que as suas convicções morais se alinhem com a Bíblia. Ou seja, pelo ensino, pelo debate público, pelo diálogo. E isso acontece através da pregação do Evangelho. As mudanças autênticas só vão acontecer se a mente da pessoa mudar. Para que as convicções morais das pessoas possam mudar. E aí, às vezes a gente fica assim, nossa, como é que essa pessoa ela defende tanto o aborto? O ponto não é esse, o coração dela está longe de Deus. Ela não vê a vida a partir das lentes do Evangelho. Ela não vê a vida como um valor absoluto. Ela está olhando através de alguma ideologia, ainda que ela não saiba. Ainda que ela não seja ideóloga, sabe assim, que ela não seja uma pessoa engajada intelectualmente. Ela está sendo influenciada. E mudanças autênticas e duradouras numa nação só ocorrerão se as leis mudarem para incentivar uma boa conduta e a punição do mal pelo envolvimento político dos cristãos. Então, o Evangelho é a única solução para a humanidade. Então, nós devemos clamar por avivamento, para que a presença de Deus toque nossas cidades. Não para que governantes X e Y ganhem. Nossa esperança está na ação do Espírito Santo que muda o coração dos homens. Por isso que você vê na história dos avivamentos
cadeias completamente vazias, bares fechando, prostíbulos fechando, porque o coração das pessoas estava sendo tocado pela verdade do Evangelho e isso gerava uma mudança na sociedade. Então, esse negócio de que a igreja deve se dedicar ao social e deixar que esse testemunho do social vai tocar o coração das pessoas, isso está completamente errado. A função principal da igreja é levar o Evangelho. É levar a palavra de Deus que transforma o coração humano e que muda sociedades. Amém? Vamos orar? Pai, eu peço para que a Tua palavra possa nos alertar para a urgência do tempo que nós estamos vivendo. Queremos ser, Senhor, uma comunidade profética, que não fica confusa no meio de tanto barulho, que não deixe se contaminar pelas paixões dessa época. Senhor, nos dê olhos fixos em Ti, para não ficarmos confusos, Senhor, para não sermos confundidos, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos arrepender todas as vezes que nós olhamos para a vida de uma maneira diferente da sua. Você é o Criador. Você é o Senhor. Mais um domingo, Senhor, nós declaramos: você é o Senhor. Tu és o Senhor, o Rei das nações. E nós damos a glória somente a Ti. Em nome de Jesus. Nós declaramos o Teu reino sobre a cidade de Campinas, o Teu poder. Nossa esperança está somente em Ti, Senhor. E nós declaramos isso diante de principados e potestades, que é do alto que vem o nosso socorro. Amém.